No princípio, eram o Verbo, a vontade, o ato puro. No princípio, segundo o relato que moldou civilizações, Deus criou os céus e a terra, e tudo o que neles há. Mas, e se nesse gesto fundador, magnífico e incomensurável, tivesse sido semeada, involuntária ou deliberadamente, uma falha? Não uma mera imperfeição, mas uma falha de design radical, inscrita no próprio cerne da criatura dita coroa da criação, a humanidade? E se nós, produtos finais dessa engenharia cósmica, tivéssemos o direito ou mesmo o dever ético de submeter o ato criador ao mais rigoroso dos crivos? Ao crivo da razão que ele próprio nos concedeu, ao crivo da ética que ele supostamente inspirou, e, de forma mais ousada, ao crivo do direito, a ferramenta humana por excelência para arbitrar responsabilidade, reparar danos e estabelecer justiça? Eu sou Fenrir Lux Tenebrarum, e você está no canal O Arauto das Sombras. Este é um território intelectual onde as grandes perguntas não se calam por serem imensas, onde o assombro não paralisa, mas impulsiona a investigação. Este espaço, o Arauto das Sombras, não recua diante do abismo. Caminhamos até sua borda e iluminamos seu fundo com a lanterna da dúvida sistemática. Partimos da tradição não para repeti-la, mas para interrogá-la. Erguemos o direito não para profanar, mas para confrontar com a ferramenta mais precisa da civilização, o conceito de responsabilidade. E hoje, convidamos você não para uma aula, mas para um exercício mental radical, pensar a criação não como mito fundador ou dogma imutável, mas como o primeiro caso de um tribunal cósmico, o caso da humanidade versus seu suposto criador. Esta é a série especial, a falha de design divino, um julgamento cósmico. Nela, realizaremos um experimento intelectual sem precedentes. Na primeira parte, que iniciamos agora, seremos investigadores e promotores. Desvendaremos linha por linha, conceito por conceito, os argumentos da acusação. Exploraremos a contradição intrínseca entre os atributos divinos e a realidade do sofrimento. Desmontaremos a defesa do livre-arbítrio, perguntando se é liberdade ou uma armadilha metafísica. E encararemos a consciência da morte não como mera condição, mas como possível evidência de tortura existencial. Na segunda parte, entraremos no tribunal propriamente dito. O banco dos réus terá um nome sagrado, a testemunha será a história coletiva da humanidade, e o júri será formado pela sua razão. O Arauto das Sombras é um espaço para mentes inquisitivas, para quem entende que a fé, quando genuína, não teme o questionamento, e que a razão, quando honesta, não recua nem mesmo diante do sagrado. Se você está pronto para essa jornada, para pensar onde muitos apenas creem e para desafiar onde muitos apenas se curvam, acompanhe-nos, inscreva-se e junte-se a este debate que não é sobre destruir crenças, mas sobre examinar com a máxima seriedade os fundamentos da nossa própria condição. Que o julgamento tenha início. O que aconteceria se, em um ato supremo de coragem jurídica e filosófica, a humanidade entrasse com uma ação coletiva contra a própria fonte de sua existência? Se colocássemos Deus no banco dos réus? Aqui, no canal O Arauto das Sombras, este vídeo é a petição inicial, a fundamentação jurídico-filosófica dessa ação ousada. Nos baseamos no artigo A Falha de Design Divino e propomos uma abordagem que cruza os limites da teologia, da filosofia e do direito. Nos próximos minutos, não pregaremos nem blasfemaremos, analisaremos. Esta, a parte 1, é dedicada a construir o caso, a apresentar as provas conceituais. Na parte 2, simularemos o procedimento judicial com réplica, tréplica e veredicto. A tese central é esta: a criação humana, tal como existe, apresenta falhas sistêmicas e catastróficas que apontam para uma responsabilidade objetiva de seu criador. E nós, usando as ferramentas que temos a razão e a lei, vamos formalizar a acusação. Vamos começar pelo alicerce teológico. A definição clássica de Deus, esculpida por Agostinho, Anselmo e Tomás de Aquino, é a do ser perfeitíssimo. Onisciente sabe tudo, onipotente pode tudo, onibenevolente é perfeitamente bom. Estes são os atributos, a promessa de um fundamento absoluto para a realidade. Agora, olhemos para o produto dessa ação criadora. Olhemos para a condição humana, para a história. Ela é um relato incontornável de sofrimento, dor física, doenças degenerativas, fome, desastres naturais que ceifam inocentes, e de maldade moral,
guerras, genocídios, crueldade, opressão sistemática. Aqui surge o primeiro e mais devastador argumento da acusação, o problema lógico do mal, formulado com precisão pelo filósofo J. L. Mackie. A pergunta é simples, mas a estrutura é de aço. Como é logicamente possível conciliar a existência do mal tanto natural quanto moral com a existência de um Deus que possui, ao mesmo tempo, aqueles três atributos? Se ele sabe do mal, onisciência, pode acabar com ele, onipotência, e quer acabar com ele, onibenevolência. Porque o mal persiste. A mera existência do mal parece ser uma prova cabal de que pelo menos um desses três atributos não se verifica. A trindade perfeita se desfaz ante a evidência empírica do mundo. As defesas, chamadas teodiceias, são conhecidas. Leibniz, no século XVIII, argumentou que este é o melhor dos mundos possíveis, que o mal é uma sombra necessária para realçar o bem. Ireneu e, mais tarde, Dom Heck propuseram a teodiceia do livre-arbítrio ou da formação da alma. O mal é o preço necessário para forjar caracteres morais robustos, num vale de lágrimas que é uma oficina para as almas. Mas a acusação rebate, mesmo que aceitemos essas justificativas, elas não absolvem o Criador de responsabilidade moral. Elas, no máximo, tentam explicar sua motivação. Um arquiteto que projeta uma casa sabendo que ela terá infiltrações crônicas, porque isso fortalecerá o caráter dos moradores ainda é responsável pelas infiltrações. A falha foi premeditada. O sofrimento de uma criança com câncer, a angústia de um sobrevivente de trauma. São realmente ferramentas pedagógicas justificáveis em um plano infinitamente sábio e bom? A acusação afirma que não, e que a simples sugestão disso é moralmente revoltante. E aqui, inevitavelmente, surge o grande baluarte da defesa divina, o livre-arbítrio. Deus não quis robôs, dizem. Ele quis seres livres, capazes de amar por escolha. E a liberdade genuína implica a possibilidade de escolher o mal. É um argumento poderoso. É a defesa mais comovente. Mas, e se este livre-arbítrio for, ele próprio, a falha primária do design? Vamos investigar. Primeiro, do ponto de vista filosófico, Schopenhauer foi contundente. O homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Nossa vontade mais profunda não é escolhida por nós. Ela nos é dada. Somos arrastados por desejos, impulsos, uma vontade cega que nos constitui. No século XX, o existencialismo de Sartre gritou pela liberdade absoluta, mas as ciências do cérebro hoje sussurram uma história diferente. Neurocientistas como o já citado Obon Sapolsky apresentam evidências de que nossas escolhas são o ponto final de uma cadeia causal imensa. Genética, história evolutiva, influências hormonais, traumas da infância, estímulos ambientais no momento exato. O eu que escolhe é um fenômeno emergente de um organismo biológico complexíssimo. Onde está, então, a liberdade transcendental e não determinada que a teologia pressupõe? E mais, se ela existe, olhemos para o seu resultado histórico. A acusação apresenta o relatório forense da humanidade. O livre-arbítrio, na prática, tem sido a justificativa para as piores barbáries. Hitler escolheu, Stalin escolheu, torturadores escolhem. Se um fabricante de veículos lança um modelo com um sistema de direção supersensível, que com frequência estatística assustadora, leva a colisões catastróficas, e ele sabia desse defeito, a responsabilidade é dele. Não adianta dizer, mas dei a liberdade ao motorista de girar o volante. O design é negligente. A liberdade, neste caso, não é uma dádiva. É um mecanismo defeituoso instalado em um sistema frágil, sem os freios, airbags ou manuais de emergência adequados. E o fabricante, que é onisciente, sabia das consequências estatisticamente certas. E é aqui que a acusação introduz sua analogia jurídica mais contundente. No direito do consumidor, existe a figura da responsabilidade civil objetiva do fabricante, o strict liability. O princípio é claro, o fabricante responde pelos danos causados por defeitos em seu produto, independentemente de ter havido culpa ou negligência em sua conduta. Basta o nexo causal entre o defeito e o dano. Aplicando a analogia ao caso cósmico, o fabricante, Deus, o produto, o ser humano e, por extensão, o ecossistema da Terra. O defeito, uma série de vulnerabilidades intrínsecas e contradições. O dano, o sofrimento existencial universal,
a propensão à autodestruição, a angústia. A onisciência divina é crucial aqui. Não se trata de um defeito de fabricação inesperado. Deus, na visão clássica, não é um artesão surpreso. Ele é o projetista que conhece cada linha de código antes de compilá-lo. A onisciência transforma uma possível falha de produção em um erro de projeto consciente. Isso configura, na linguagem jurídica, negligência grosseira, a violação de um dever de cuidado que, no caso do Criador para com a criatura, seria infinito. Há também uma quebra de contrato implícita. O relato bíblico estabelece uma promessa: criar o homem à sua imagem e semelhança. O produto final, no entanto, parece estar muito aquém dessa especificação. Onde está a semelhança na nossa fragilidade, na nossa pequenez, na nossa capacidade para a vileza? O contrato cósmico não foi cumprido conforme as especificações anunciadas. Mas talvez a falha de design mais profunda, mais íntima e mais cruel seja outra. Aqui os filósofos chamam de consciência da finitude. Somos os únicos animais para quem a morte não é um evento biológico simples. É um fato existencial. Um fantasma que dança em nosso palco mental desde que adquirimos consciência de nós mesmos. Heidegger definiu o homem como o ser para a morte. Nossa existência é tingida, do início ao fim, por saber que é temporária. Schopenhauer viu nisso o núcleo da tragédia humana. Temos uma vontade insaciável de viver em um corpo programado para decair. E onde está Deus, o onipresente, durante este longo e silencioso pânico existencial que é a vida humana? Ele assiste. Ele testemunha cada crise de ansiedade noturna, cada luto desesperador, cada face diante do espelho notando as primeiras rugas. E, na visão tradicional, permanece em silêncio. A acusação pergunta: este desai dotar uma criatura de um desejo infinito de sentido, de permanência, de amor, e colocá-la em um universo indiferente, que a esmaga no final, não configura uma forma de tortura psicológica estrutural. Um jogo onde a regra principal é a derrota certa, mas com a ilusão de que se pode vencer, e o defeito se replica, como um vírus de software. Nossa inteligência, nosso último orgulho, o ápice do design, revela-se uma faca de 2 gumes autodirigida. Ela nos deu a medicina, mas também a bomba atômica. Nos deu a arte, mas também a propaganda de ódio em escala industrial. E nossa criação mais recente, a inteligência artificial, já espelha o vício de origem. Consome quantidades astronômicas de energia e recursos hídricos, gera lixo eletrônico tóxico, e seus algoritmos podem perpetuar os piores vieses humanos. Estamos, como produto, autodestruindo nosso próprio habitat de teste. E o manual do proprietário às escrituras sagradas parece não conter o procedimento de emergência para desligar esse mecanismo. Isso não é apenas uma falha. É a evidência de um design negligente que não previu, ou pior, previu e ignorou, as consequências destrutivas de suas próprias características. Portanto, senhoras e senhores da corte da razão, a acusação está formalmente apresentada. Não com ódio, não com blasfêmia, mas com o peso esmagador da evidência histórica, do sofrimento observável e de uma analogia jurídica que se aplica com assustadora precisão. A humanidade, na figura de seus pensadores, suas vítimas e suas vozes questionadoras, apresenta sua queixa contra o divino fabricante. As causas de ação são: 1. Erro de design catastrófico por criar um produto com vulnerabilidades inerentes ao sofrimento e à autodestruição. 2. Negligência cósmica por, sendo onisciente e onipotente, não agir para corrigir as falhas conhecidas do sistema. 3. Quebra de contrato implícito por não entregar um produto conforme a imagem e semelhança prometida. 4. Inflição de sofrimento psicológico estrutural pelo design da consciência da morte, sem mecanismos de compensação adequados. As testemunhas são incontáveis. A evidência é o mundo que habitamos. Na próxima sessão deste Tribunal do Pensamento, aqui no canal Arauto das Sombras, entraremos na fase processual. Ouviremos a defesa, analisaremos as contra-argumentações. E, no final, cada um de nós, no silêncio de sua consciência, poderá ponderar um veredicto. Esta foi a fundamentação. O caso está aberto. Aguardamos a réplica do acusado. Eu sou Fenrir Lux Tenebrarum, no canal Arauto das Sombras. Até a próxima sessão do tribunal.